dificuldade em interpretar as questões de matemática do Enem? Parece que tá tudo grego e você não sabe nem por onde começar? Então, nesse vídeo, eu vou te dar dicas para você mandar bem na interpretação e conquistar a sua aprovação. Oi, pessoal! O meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A prova de matemática do Enem é diferente de outras provas, porque nela a parte mais difícil não é fazer contas mirabolantes extremamente difíceis. A parte mais difícil da prova é você entender o que você precisa fazer em cada questão. Então, se não tivermos técnica para resolver essas questões, a gente pode ficar perdido nesse mar de informações. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te dar dicas para você mandar muito bem na interpretação, para você tirar uma ótima nota em matemática. A primeira dica é você ler o comando, aquela pergunta que fica no final da questão, lê as alternativas, dá uma olhada nas alternativas, vê ali quais são as respostas, quais são as possíveis medidas nas respostas e depois sim você ir ver o texto. Por quê? Porque assim você vai conseguir entender o que a questão quer de você, antes mesmo de ler o texto. Então você vai pro texto já focado, buscando os dados e isso vai te ajudar a fazer a questão muito mais rápido, porque você não vai precisar ir pro texto, ficar ali totalmente perdido naquele mar de informações e vai te ajudar também a focar no que realmente é necessário, quais dados são realmente necessários para você. E a segunda dica é: leia sublinhando e marcando tudo que foi importante. As palavras importantes, os dados que você acha que vai ser utilizado na questão. E se você já viu ali um dado, uma possível pegadinha, uma coisa que o Enem quer deixar para você acabar caindo ali, você já circula tudo para não ter erro, não ter chance de você errar. Ler as questões de forma certa faz toda a diferença para você entender o que a questão quer de você. Então faz toda a diferença na hora de interpretar. Então agora vamos partir para as resoluções. Como resolver as questões do Enem de matemática? Pessoal, a primeira dica que eu posso dar para vocês é vocês transformarem a matemática em português. O que é isso? É você desenhar, escrever, colocar nas suas palavras ali, representar de forma gráfica, visual mesmo, o que a questão quer de você. Por exemplo, se a questão fala de um triângulo retângulo, você desenha o triângulo retângulo, bota lá os ângulos, todas as medidas que eles falam, porque isso vai ajudar você a ver de forma concreta. Você não vai ficar só naquele imaginário, tipo, ai, tem um triângulo retângulo. Não, você tá vendo o triângulo retângulo, você consegue enxergar tudo ali e isso vai te ajudar muito mais a conseguir resolver a questão melhor, porque vai estar tudo ali na sua frente, você não precisa ficar só naquele mundo imaginário, sabe? Além de te ajudar a ver melhor, enxergar melhor a questão, isso vai te ajudar a pensar melhor, porque se tá tudo ali na sua frente, tá todas as informações ali, você consegue raciocinar melhor, você consegue pensar melhor, sabe? Então é muito importante você conseguir transformar a matemática em português, em desenhos, em formas que fiquem fáceis para você entender. E a segunda dica para você mandar bem na resolução das questões é você anotar ali naquela partezinha de resolver a questão os dados daquela questão, os dados importantes que você vai usar. Por que isso é importante? Se você não anotar os dados ali embaixo, você vai ter que ficar voltando o tempo todo no texto para ver ali o dado que você perdeu. E isso corre muita chance de você acabar errando, pegando um dado errado e também perdendo tempo. E lembre-se, o Enem é uma prova de resistência e velocidade, então você precisa ser rápido e fazer as coisas com calma, ao mesmo tempo de ser rápido, fazer as coisas com calma, paciência e fazendo as coisas de forma correta. Então anotar os dados vai fazer com que você consiga ver ali tudo que você precisa usar, você vai conseguir enxergar melhor e não errar na hora de pegar os dados ali do texto. Então isso é uma ótima coisa. Na hora que eu tava fazendo as questões, normalmente eu colocava ali no cantinho mesmo, por exemplo, dados, 5 centímetros, 10 quilômetros, colocava ali no cantinho só pra eu conseguir ter essa ideia mesmo. Coloca bem pequenininho, porque a prova do Enem não tem muito espaço também, né? Mas é muito importante colocar os dados. Então agora vamos falar sobre como aprender a resolver essas questões que tem uma interpretação meio difícil, assim, que você olha e não sabe muito bem o que fazer. Pessoal, a prova do Enem é uma prova um pouco diferente, porque todo ano tem questões muito parecidas, que só mudam ali os valores, que só mudam um pouquinho a figura, mas normalmente como você faz a questão é muito igual. Então, se você vê uma vez como faz, você já decora e já consegue fazer isso outras vezes. Então eu recomendo muito para vocês que vocês façam provas antigas do Enem e vejam a resolução de questões. Eu sei que tem muita gente que diz por aí que você não deve fazer prova antiga porque você queima a prova, não sei o quê, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que fazer as questões da prova que você vai fazer. Você precisa conhecer a prova, você precisa conhecer o que tá ali, qual é o seu desafio, sabe? Então, façam muitas questões da prova
prova de matemática do Enem, que isso vai ajudar vocês demais. E a minha dica é o seguinte: tem questões, pessoal, que realmente você precisa ter um estalo ali pra resolver. E essas questões, como você aprende a fazer? Vendo outras pessoas resolver. Eu cansei de ver resoluções de questões, porque assim eu consegui entender o que a questão queria de mim e conseguia replicar. Então, por exemplo, eu lembro muito bem que tinha uma questão que era uma questão da caixa d'água, assim, e da torneira também. Todo ano cai uma questão assim, que vai diminuindo, vai saindo ali a vazão de água. E aquela questão, eu não sabia nem por onde começar. Foi lá no meu primeiro ano do ensino médio, eu não sabia nem por onde começar. E depois que eu vi um professor fazendo, eu falei, ah, então é assim. Então, todo ano que cai, eu já sei mais ou menos ali o que eu preciso fazer pra resolver aquela questão. Então, eu recomendo muito. Não sabe resolver uma questão do Enem? Veja a resolução. E depois de ver a resolução, tente fazer sozinho pra você entender ali se você conseguiu aprender aquilo ali e aplicar sozinho, né? Então, pessoal, esteja preparado pra esse tipo de questão. Todo ano cai um tipo de questão assim, que se repete, que tem dados só diferentes ali, que só tem uma figura diferente, mas todo ano cai uma questão muito parecida com o ano anterior. Então, fazer provas antigas é extremamente importante. Então, vamos falar sobre duas coisas que também impactam muito como a gente vai conseguir interpretar as questões de matemática, que é o tempo e a pressão na hora da prova. Pessoal, quem nunca recebeu uma lista ali sem tempo, sem pressão nenhuma e conseguiu até fazer a questão, mas na hora que tava na prova, na hora que tava no simulado, não conseguiu de jeito nenhum fazer uma questão que aparentemente era até fácil, assim, você não conseguiu raciocinar nada. Isso acontece muito porque na hora da prova a gente fica muito nervoso e acaba não conseguindo ali desenvolver, pensar, raciocinar algo. Então é muito importante que a gente consiga trabalhar isso para que dê tudo certo na hora da prova. E se você tá gostando das dicas, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. Então bora pra próxima dica. Então eu recomendo muito que vocês façam simulados. O que é isso? É basicamente simular o dia da prova. Colocar lá o tempo de prova, normalmente no primeiro dia, segundo dia, né, 5 horas e pouco. Você coloca lá um cronômetro passando na sua frente. Eu normalmente colocava um cronômetro literalmente na minha frente mesmo, assim, pra não acabar ficando nervosa ali na hora, pra trabalhar isso em mim. Então eu colocava um cronômetro ali na frente e via o tempo passando e fazia a prova naquele tempo. Isso ajuda você a controlar o tempo de fazer as questões e controlar mesmo essa pressão, essa ansiedade, assim, que a gente tem na hora de fazer a prova. Isso me ajudou demais quando eu tinha esse nervosismo, assim, na hora da prova, então acredito que vai ajudar vocês também. E é muito importante fazer simulados, porque além de você controlar o seu tempo, você controla a sua ansiedade, você entende como é que é a prova naquele tempo. Porque é muito diferente você fazer uma questão, uma prova do Enem sem tempo e fazer com tempo. Porque como eu já disse pra vocês, a prova do Enem é uma prova de velocidade e resistência. Então você precisa ir rápido. E isso a gente só aprende fazendo. Você simplesmente não vai chegar ali e fazer uma questão em 2, 3 minutos. Não é assim. Você vai começar fazendo a questão em mais tempo e ao longo do tempo que você for progredindo, estudando e aperfeiçoando, você vai diminuir esse tempo, tá bom? Então agora eu vou juntar todas as informações desse vídeo em um passo a passo pra você conseguir resolver e interpretar aquelas questões que você não sabe nem por onde começar, sabe? Então vamos lá. Primeiro, leia o comando da questão e as alternativas antes de ir pro texto, porque assim você já vai focando no que realmente precisa. Segunda coisa, leia o texto grifando as partes mais importantes, circulando, marcando, fazendo tudo que é necessário para deixar bem destacadas as coisas que forem importantes. 3. Reescreva os dados importantes das questões naquela partezinha ali na hora de resolver. Porque assim você não vai precisar ficar voltando no texto o tempo todo, com risco de pegar um dado errado e até perder tempo. 4. Transforme o português em matemática. Desenhe, faça rabisco, tudo que for fazer, você conseguir enxergar melhor a questão. Lembra daquele exemplo que eu dei sobre triângulo retângulo? Desenhe o triângulo retângulo se for preciso, mas faça tudo para você conseguir enxergar melhor a questão. 5. Depois de ver as partes mais importantes das questões, os dados, desenhar, você tenta pensar em qual assunto aquela questão é. Se é de trigonometria, potenciação, se é de radiciação, se é de análise combinatória, para você conseguir entender qual a fórmula talvez você vai precisar usar ali. 6ª dica, tente pensar se aqueles dados ali engloba alguma fórmula que você pode usar. Por exemplo, se tem muitos ângulos, se tem sobre cosseno, tangente, seno, talvez é de trigonometria. Então você vai pensar logo, então eu posso usar tal fórmula na trigonometria. Então dessa forma você já consegue entender ali qual a fórmula você pode usar. 7ª dica, comece devagar e faça a questão de pouquinho em pouquinho. Muita
muitas vezes você não vai saber fazer a questão direto. Você vai chegar na questão já sabendo fazer tudo. Mas você começa de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, começa transformando ali os centímetros em quilômetros, por exemplo. Depois você vai fazer a conta, usa a fórmula tal e de pouquinho em pouquinho você vai chegar na resposta. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e aqui eu tentei te dar todas as ferramentas para você conseguir sair desse vídeo já conseguindo interpretar muitas questões de matemática. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e se inscreva no canal para fazer parte dessa comunidade de estudos que a gente está criando por aqui e para receber mais vídeos de dica de estudo e dicas sobre o Enem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!